Alina, a gente estava falando aí da anatomia, né, da medula. Então, quando você põe o dedo numa chapa quente, ele vem por trás avisar que está quente, vai lá em cima no cérebro, né, vai atingir tálamo e córtex, que são as regiões onde processa esse tipo de informação, vai vir a resposta, né, pelo córtex, desce no corno anterior, vai no músculo, que é o vermelhinho, vai no músculo e fala: tira o dedo daí, filho, tá queimando, entendeu? Então, seguindo aí, ó, essa é uma representação bacana aí da medula, de como ela é inserida lá no cérebro, né? Ela vai fazer junto com a ponte, junto com o bulbo ali, e o cerebelo, que seria tipo esse peito de frango que tem embaixo do cérebro. Então, esses parzinhos aqui que eu falo, que vão dar origem aos movimentos. Então, lembrando, C2 vai lá no nervo frênico, né? Que é o nervo frênico que vai lá no diafragma. C3 vai descendo, vai comandar a musculatura de face. C4. Então, essas uniões aqui vão ser o plexo cervical, que a gente chama, né? Que é a intumescência cervical, que vai formar o plexo braquial, que eles vão se unir e vão formar toda a inervação do membro superior. Então, Deus nos livre e guarde, um trauma no pescoço aí, você vai perder o movimento do pescoço para baixo, ficar tetraplégico, né? Causas da compressão a gente já viu: traumatismo, tumor, infecção, né? Traumatismo envolve tiro, acidente, um monte de coisas assim. Pode também verificar uma compressão por causa de vaso sanguíneo anormal, uma deficiência de artéria, né? Uma malformação arteriovenosa, então não vai irrigar direito a medula, e aí você vai ter uma necrose, né, daquela parte. As manifestações clínicas vão variar de acordo com o local da lesão e vão incluir de dor localizada, fraqueza, perda sensorial, até incontinência e impotência, né, funcional sexual. Então, aí, ó, aquela parte que eu falei com você. Os déficits de origem piramidal, ou seja, de primeiro neurônio, a gente fala que é a hipertonia elástica, que é quando pega na medula. Então, se você tiver um trauma, tomar um tiro, até L2 que pegar na medula, você vai ficar assim, com hipertonia, com espasticidade, com hiperreflexia profunda, com perda de reflexo superficial, sinal de Babinski, que é aquele que você faz raspa o dedo na sola do pé, o dedão trava. Clonos, que é quando você pisa com o pé e ele treme, como se fosse uma tentativa de contração involuntária. E cinesias, que é quando você tenta movimentar uma parte e movimenta a outra. Então é isso que eu preciso falar com vocês, que a síndrome de primeiro neurônio, a pessoa não controla, mas ela vai ficar rígida, dura. Então, a gente pensa sempre em flacidez, e flacidez é quando a lesão é de segundo neurônio, tá? Então, olha lá, ó. Quando a pessoa tem uma instalação súbita de síndrome de primeiro neurônio, primeiro ela passa por um choque, que vai ser uma paralisia flácida. Então, quando a pessoa sofre um AVC, por mais que ela vai ter aquela rigidez de primeiro neurônio, porque foi lá no cérebro o AVC, ela vai passar por um blackout, como se o cérebro se desligasse para tentar recuperar de onde ele parou, o melhor possível. Então, depois de até 6 meses, vai se instalando a síndrome de primeiro neurônio, que é a espasticidade, clonos, sinal de Babinski, esses probleminhas aí, tá? Então, a síndrome de primeiro neurônio ocorre com maior frequência nos acidentes vasculares, né, que eu acabei de falar, o AVC, onde pega a cápsula interna ou a área motora do córtex, que vai ficar com aquele bracinho colado lá, sem andar direito, né? Já os sinais dos danos motores inferiores, o sintoma de segundo neurônio, inclui fraqueza, atrofia, flacidez e etc. Ou seja, você cortou o nervo do braço com caco de vidro, seria síndrome de segundo neurônio, né? Você tomou um corte na lateral do tronco, assim, uma perfuração, uma costela, pode pegar um nervinho, uma raiz, vai ficar com síndrome de segundo neurônio, desde que não atingiu o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é cérebro e medula. A medula vai até L2. Ok? Falei demais aí, Alina? Tá bom. E aí, pra gente já ir pro final aí, os tipos de compressão de segundo neurônio são 3. A neuropraxia, que a gente fala que é a paralisia dos amantes,
que é a compressão do axônio, sem danos traumáticos, que é quando a pessoa dorme em cima do braço, ou trabalhou usando uma tesourinha, ou ficou muito tempo fazendo determinada atividade, o nervo espreme e ele adormece. Então, ele pode durar de 2 a 3 dias, podendo estender até uma semana. Se você dormir de mau jeito, dormiu lá com o namorado e tá em cima do braço, você não fala nada, aí vai ficar aquele braço meio bobado por 2 a 3 dias, podendo durar até uma semana. Então, isso é neuropraxia. Não tem lesão, só tem a compressão do nervo sem trauma, tá? Já a axonotimese ocorre o estiramento interno do axônio, que é quando, por exemplo, aquelas mães que a criança vai atravessar a rua, a mãe pendura pelo braço, pode levar um estiramento do nervo por dentro. E aí já leva até 3 meses. Lesões cirúrgicas também promovem isso. Quando o médico, às vezes, de alguma forma, precisa de passar uma placa, um pino, ele, às vezes, pode gerar um estiramento interno do axônio, né? Talvez até uma neurotimese, mas aí é mais complicado. Ele já geraria uma sutura, já costuraria o nervo para tentar salvar. Mas a axonotimese seria o estiramento interno do axônio, sem a ruptura da bainha de mielina. E a neurotimese é a laceração total ou ruptura total do axônio no sentido transversal. Tratamento cirúrgico. Se não correr e operar, você cortou o nervo que vai para o braço. Se não operar, esse braço vai ficar caído o resto da vida. É como se você desligasse a fiação do braço. Então, axonotimese rebentou por dentro, neurotimese cortou o nervo inteiro e neuropraxia, o nervo só está espremido, vai descomprimir de 2 a 3 dias, podendo durar uma semana, ok? Se a compressão for muito intensa, né, os sinais dos trajetos nervosos descendentes podem ficar completamente bloqueados, até um pouquinho para cima também, mas geralmente a lesão medular é do trauma para baixo, tá certo? A função neurológica pode restabelecer-se por completo se a lesão for detectada de imediato e tratada antes que os nervos atrofiem, que eles sejam destruídos. Os nervos saem da coluna vertebral e vão para áreas específicas do corpo. Ao detectar onde a pessoa sofre a debilidade, paralisia ou perda de função, o médico pode procurar e encontrar o lugar. Então, o que seria isso? Isso seria o que a gente chama de dermátomos, que são as áreas da pele inervadas por fibras provenientes de uma só raiz nervosa. Então, vamos imaginar aqui, ó. Aqui está espremendo na vértebra C6, que é antes da proeminente aqui lá no encéfalo. Então, a vértebra C6, ela vai mandar uma raiz lá para o seu terceiro dedo, mais ou menos, quarto dedo, né? E vai ajudar na flexão da mão. Então, o médico vai saber que o trauma medular está na vértebra de C6. Se for descendo C7, C8, vai pegar o quarto, quinto dedo, que é o dedo mindinho da mão. Então, o médico vai pedir uma ressonância específica da região de C7 na vértebra, porque ele sabe que a compressão está partindo dali. Entendeu mais ou menos isso, Alina? Então, os dermátomos, eles são representações da pele, né, provenientes de uma só raiz. Então, a gente sabe direitinho onde a raiz está indo. Então, se a pessoa tem uma dormência na panturrilha e dor na coluna, você vai saber mais ou menos a panturrilha, é raiz de L3, L4. Então, a compressão vai estar em L3, L4, mais ou menos. Daí, você consegue fechar o diagnóstico, tá? Aqui é uma ressonância, eu vou parar nessa que é um pouco melhor de ver. O pescoço está de frente para cá. Então, se a gente for avaliar aqui, ó, não tem nenhuma hérnia muito gritante aqui, certo? Tem só uma sobrecarguinha, a medula está passando aqui dentro, não está muito bem visível, mas tem, se você for contar, o C1, C2, C3, C4, C5, C6, de C4 para C5 aumenta um pouquinho a hérnia, de C5 para C6 ela aumenta mais um golinho. Mas aí viria no laudo assim, hérnia retroposterior, tocando o saco dural sem comprometimento da raiz adjacente, sinal que não está espremendo a medula. Ok? Dormiu, Alina? Então, só para fechar aí, ó, os dermátomos, né?
são áreas da pele inervadas por fibras provenientes de uma só raiz nervosa. Então, a gente tem 8 raízes para 7 vértebras cervicais e o restante igual, 12 para 12, 5 para 5, 5 para 5. Então, você tem 34 raízes para 33 vértebras, ok? E cada uma vai para determinada região da pele. Então, se um nervo procedente da 5ª vértebra lombar inerva uma franja da pele da parte baixa das costas, exterior da coxa, interior da perna e do calcanhar. Então, se você tem uma compressão em L5, ele está te falando que você vai perder sensibilidade nessa região lombar, na região externa da coxa, né, região lateral da coxa, parte medial da perna e chegando lá no calcanhar. Então, a pessoa vai falar assim, eu tô meio com o pé emborrachado. Eles relatam muito isso pra gente, como se estivesse não sentindo aonde pisa direito. Então, é sinal de uma compressão lá na região referente à raiz que ele não está sentindo. Entende isso? Então, esses são os dermátomos, ó, de frente e de costa. Aqui está bem específico, eu vou mandar os slides para vocês. Então, C2 sairia lá para o diafragma, né? C3, pescoço. C4 faz tipo um colar. C5 já desce do ombro e vai lá na região anterior do antebraço. C6, como eu falei, já vai pegar dedão e o primeiro dedo. C7 vai pegar segundo, terceiro, quarto dedo. C8 vai pegar o quinto dedo. Então, você entende que de acordo com onde for a compressão, vai perder o movimento nas regiões referentes aonde a raiz está indo. Agora, isso aí é muito difícil saber de cor. O médico vai ter uma noção boa e a gente também vai tentar ter uma noção boa. Ok? Então, tem um detalhe aí, olha lá. A região de S2 da medula, ela inerva os genitais. Então, se a pessoa tiver uma compressão em S2, ela vai perder ereção, vai ter problemas nos órgãos genitais. A parte genital, ela responde por S2 e tem raízes de T11, que também que é a ereção consciente, que a pessoa pensou, ela consegue ficar excitada. Então, se ela tiver uma lesão para cima de T11, teoricamente ela perde as duas. Se ela tiver lesão para baixo de T11, ela mantém a consciente. E a inconsciente vai ficar em S2, que às vezes ela tem, mas não é por culpa dela. Ok? E se perder para cima, não vai ter nenhuma das duas. Tá? Outra visão dos dermátomos. E aí a gente já falou disso aí. Então eu vou parando por aqui, porque senão a aula fica muito grande e a gente vai ter só isso aí para falar para vocês. Ó. Tomografia axial computadorizada, ressonância magnética são os melhores exames, além da mielografia, que é o exame da medula contrastado. Mas o ouro da medula mesmo é a ressonância magnética, porque a tomografia é mais para a parte óssea. Então, você não consegue ver a medula muito bem numa tomografia, ok? Então, eu vou perguntar, quais exames são usados para visualização da medula, né? Da medula neural. Aí, tomografia, ressonância magnética e mielografia, que é um raio-x com contraste na medula. Certo? O tratamento, sempre que puder, fisioterapia, tratamentos paliativos, né, que vai usar alongamento, exercício, mas quando não puder, vai ter que usar a descompressão cirúrgica, tá? Nem sempre vai partir para cirurgia, mas às vezes, para evitar uma atrofia maior, vai ter que ser necessária a cirurgia, tá? Eu vou parar de gravar aqui, Alina, e a gente conversa aí sobre as dúvidas, tá?